E aí galera, belezinha? Bem-vindos à nossa segunda aula de hoje. Como eu falei para vocês, pega aí o seu caderno 3 do Turma Med, aulas 37 e 38, página 76. Nós vamos falar de função tangente, que é esse tipo de função aqui, ó, f de x igual a tangente de x. Nós vamos falar sobre a função tangente e vamos falar sobre as identidades trigonométricas secundares, tá? Que são identidades circulares aí secundárias, tá? Que é o quê? É a cossecante, a secante e a cotangente. E a relação entre elas aí, tá bom? Belezinha? Então vamos pegar o círculo trigonométrico aqui, ó. Vamos lá, nós temos aí, ó, dentro do círculo trigonométrico o sistema de eixos e externo ao círculo trigonométrico a gente tem um eixo que ele vem lá do menos infinito para o mais infinito. É um eixo tangente ao círculo trigonométrico, quando aqui é zero, e esse é o eixo da tangente. É aqui que a gente encontra os valores de tangente. Quando nós tivermos aí arcos do tipo θ, que são arcos que representados por esse ponto aqui, né? A gente vai rebater aqui e esse valor aqui será a tangente de θ, né? Então a gente já sabe que, de acordo com os quadrantes, a tangente tem um valor, né? A gente sabe que a tangente ela é positiva no primeiro e no terceiro quadrante e será negativa no segundo e no quarto quadrante, porque se a gente tiver um arco aqui, a gente tem que projetar no valor negativo da tangente. Só que olha só a tangente, né? A gente tem domínio da tangente, é algo diferente do que a gente tinha no seno e cosseno. Seno e cosseno eram os reais, né? Só que se você reparar, o que acontece com π por 2, por exemplo, e com 3π por 2? Eles não têm tangente, ó, porque se você for projetar, a gente não vai encontrar o eixo da tangente nunca. Por quê? Porque são paralelos, né? Então, esses caras não podem estar no domínio, porque se eles estiverem no domínio, não existe a função tangente, porque vai sobrar elementos no conjunto de partida, e para ser função não pode sobrar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar aqui x pertence aos reais, tal que x seja diferente de π por 2 mais kπ, com o k pertencendo aos inteiros. Por que kπ, Oswaldo? Por quê? Porque a cada volta de π, né, se for 0, eu tenho π por 2. Se o k vale 1, é o π por 2 mais π, que vai ser o 3π por 2. Se o k vale 2, né, é o π por 2 mais 2π, ou seja, eu dou a volta, cai no outro cara que não pode. Então a gente expressa através dessa expressão, desculpa a redundância, mas todos os arcos que não estão no domínio da função tangente, tá? Agora, a imagem da função tangente já é diferente, porque a imagem são todos os reais, porque ela vai do menos infinito para o mais infinito. E o período, Oswaldo? O período da tangente? O período da tangente é π, porque a cada período de π eu tenho uma repetição daquilo que seria o gráfico da função tangente. Tá certo? Tranquilo? Então, eu vou fazer aqui, ó, o gráfico para vocês entenderem, ó. Vamos deixar aqui. Vamos fazer isso aqui, ó. Então a gente tem aqui y, x, a gente sabe 0, π por 2, π, 3π por 2, 2π, menos π por 2, menos π, menos 3π por 2 e vai embora. Bom, o que acontece, né? Porque aqui eu não preciso colocar 1 nem menos 1, porque é do menos infinito para o mais infinito. O que acontece? A gente tem algumas situações em que a gente tem que tirar o camarada do domínio. E essas situações, a gente põe um pontilhadinho aqui e sabe que a função não passa por aqui. Ela vai se aproximar desse valor, mas nunca vai passar. E a esses caras a gente chama de assíntotas. Então a função tangente é uma função que possui assíntota, né? Porque se você reparar bem, é exatamente os caras que possuem cosseno zero. Ó. Qual que é o cosseno de π por 2? Zero. Qual que é o cosseno de 3π por 2? Zero. E a gente não fala que a tangente de θ é seno
de θ sobre cosseno de θ, então a tangente de θ só vai existir quando o cosseno de θ for diferente de zero, porque não tem divisão por zero, tá? Então, onde é cosseno de zero, não tem. E como é que é o desenho, então, Oswaldo? Eu vou fazer aqui, ó. Ela vem se aproximando, ela vem aqui, passa aqui e sobe. Ela vem se aproximando, ela vem aqui, passa aqui e sobe. Ela vem se aproximando, ela vem aqui e sobe. E a mesma coisa aqui, ela vem se aproximando, passa aqui e sobe. Essa é f de x igual a tangente de x. Nós chamamos essa curva de tangentoide, tá certo? Beleza? Então nós temos aí, ó, a função tangente, comportamento gráfico dela, a explicação no círculo trigonométrico, quem é o seu domínio, quem é a sua imagem, o seu período. Ó, perceba que a cada período, né, de π, ó, porque de menos π por 2 até π por 2 é o período de π. Ó. Cada período de π nós temos uma repetição. Então o período da função tangente é π. Beleza? Tranquilo? É isso aí, ó. É o tempo de eu apagar a luz agora para a gente falar então sobre as identidades trigonométricas secundárias, tá bom? Um abraço. Vamos lá então, gente. Nós vamos falar agora das funções circulares secundárias ou as identidades trigonométricas secundárias aí, né? Então nós temos lá, ó, as funções, né, as identidades trigonométricas primárias. A gente tem seno de x, a gente tem cosseno de x e a gente tem tangente de x. Essas são as identidades primárias. O que seriam as identidades secundárias? Seria cossecante de x, secante de x e cotangente de x, tá certo? Então essas são as identidades secundárias. Mas o que é cossecante de x? Cara, todas essas identidades, elas são na realidade razões entre os lados do triângulo retângulo que nós tiramos lá de dentro do círculo trigonométrico. E eu desenhei esse triângulo para vocês quando a gente viu relação fundamental da trigonometria. Que a gente sabia que esse cara é o seno de x, esse cara é o cosseno de x, e aqui a hipotenusa que é 1, porque é exatamente o raio do círculo trigonométrico, tá? Então, quando a gente faz lá, né, a gente sabe que esse cara aqui então é o nosso cateto oposto, esse cara aqui é o nosso cateto adjacente, e essa é a nossa hipotenusa. Então, quando a gente faz cateto oposto por hipotenusa, a gente já sabe que é seno de x. Quando a gente faz cateto adjacente por hipotenusa, a gente sabe que é cosseno de x, né? E a gente chamou seno de x, cateto oposto por cateto adjacente, que é seno de x por cosseno de x, nós chamamos de tangente. Agora, e se eu tiver 1 sobre o cateto oposto? Se eu tiver 1 sobre o cateto oposto, na realidade eu vou ter 1 sobre o seno de x. Aqui, ó. Né? Se eu tiver a hipotenusa sobre o cateto oposto, eu vou ter 1 sobre o seno de x. E a 1 sobre o seno de x nós chamamos de cossecante. Tá? Quando eu tiver 1 sobre cateto adjacente, na realidade eu tenho 1 sobre cosseno de x. Né? Quando eu tiver hipotenusa por cateto adjacente. Ó. Porque nós vimos assim, ó, cateto oposto sobre hipotenusa. Aí nós chamamos de seno de x. Aí nós tivemos cateto adjacente sobre hipotenusa. Chamamos de cosseno de x. Aí nós tivemos cateto oposto sobre cateto adjacente e chamamos de tangente de x. E descobrimos que, ao fazer essa relação, também podemos falar que tangente de x é seno sobre cosseno. Agora, e se eu fizer o contrário? Hipotenusa sobre cateto oposto. Aí, a essa razão, nós chamamos de cossecante. E essa razão também significa pensar no inverso do seno. Por isso que a cossecante de x é o inverso do seno. A hipotenusa sobre cateto adjacente nós chamamos de secante. E a gente percebe que quando fizer a hipotenusa sobre cateto adjacente, na realidade a gente está fazendo 1 sobre cosseno. Por isso que 1 sobre cosseno é secante. E quando a gente faz cateto adjacente por cateto oposto, a gente tem a cotangente. E ao fazer isso, a gente percebe que está fazendo exatamente 1 sobre a tangente. Então as razões vieram primeiro. Por isso, você deve estar perguntando, por que a gente não chamou de secante o inverso do seno? Porque a razão e o nome veio primeiro para depois perceber que é o inverso da função.
Então, não se confunda. Cossecante é o inverso do seno. Secante é o inverso do cosseno. E cotangente é o inverso da tangente. E lá na relação fundamental da trigonometria, eu passei para vocês que a gente consegue tirar relações fundamentais secundárias, né? A gente tem seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, ou de θ, né? Igual a 1. Cara, se eu dividir a relação fundamental por seno ao quadrado, nós vamos ter o quê? Seno ao quadrado de x dividido por seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x dividido por seno ao quadrado de x é igual a 1 sobre seno ao quadrado de x. Dividir todo mundo. O que acontece quando eu divido alguém por ele mesmo? 1. O que é cosseno sobre seno? Cosseno sobre seno, né? É o inverso da tangente, né? Que é a cotangente. Como está ao quadrado, cotangente ao quadrado de x. É igual... Quem é o inverso do seno? É a cossecante. Então, cossecante ao quadrado de x. E aí a gente tem uma variação da relação fundamental da trigonometria usando identidades trigonométricas secundárias. E se eu dividir por cosseno, tá? E aí eu vou fazer aqui, ó. Se eu pegar a relação fundamental da trigonometria, ó, e agora dividir por cosseno, ó, cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x dividido pelo cosseno ao quadrado de x é igual a 1 dividido pelo cosseno ao quadrado de x. Então, seno sobre cosseno é tangente, como está ao quadrado, tangente ao quadrado de x. Cosseno por ele mesmo dá 1, e o inverso do cosseno é a secante. E aqui aparece mais uma relação fundamental secundária aí, ó. Então, além da relação fundamental, nós temos essas outras duas que vêm de dividir por seno usando identidades trigonométricas, secundárias. Belezinha? Tranquilo? Tá aí, ó. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Agora a gente pode partir para resolver os exercícios do caderno de vocês aí, tá bom? É o tempo de eu apagar a luz. Vamos lá então, galera. Espero que vocês estejam com a apostila na mão, fica melhor para vocês poderem visualizar, né? Então ele fala o seguinte, ele quer a área desse trapézio aqui, ó. Tá vendo esse trapézio? É isso que ele quer, essa área do trapézio. Bom, a gente sabe que área de trapézio, né, é o quê? Base maior mais base menor vezes a altura, e a gente põe um dividido por 2 aqui, né? Que pode estar aqui ou pode estar em tudo, tá? Mas quem é a nossa base maior aqui, ó? Percebam que esse tamanho aqui, ó, é exatamente a tangente de x, já que x é esse ângulo. Então aqui seria também tangente de x. Como a gente está falando de medida, a gente desconsidera negativo, né? Então aqui também é tangente, só que seria tangente de menos x, né? Só que a soma desses dois caras, então, seria o quê? A nossa base maior seria 2 tangente de x. Mas quem que é a base menor? Ó? A base menor é exatamente esse camaradinho aqui, ó, que é o seno de x, que é o mesmo tamanho desse camarada aqui, ó. Ou seja, eu tenho base menor como sendo 2 seno x, né? Vezes a altura do nosso trapézio é esse pedaço aqui, ó. Tudo isso é 1, porque é o círculo trigonométrico. E esse pedacinho aqui é o cosseno de x. Então a altura será 1 menos o cosseno de x. Se eu pegar 1 e tirar o cosseno de x, eu tenho a altura do trapézio. E isso dividido por 2. Beleza? Então vamos continuar. A área do nosso trapézio, então, será, cara, fatoração aqui 2 que multiplica a tangente de x mais seno de x, que multiplica 1 menos cosseno x dividido por 2. E a gente pode simplificar isso aqui e a gente vai ter, então, que a área do nosso trapézio será o produto de tangente de x mais seno de x, que multiplica 1 menos o cosseno de x. Fazendo distributivo aí, nós vamos ter o quê? Tangente de x vezes 1, tangente de x. Tangente de x vezes menos cosseno de x seria menos a tangente de x, que multiplica o cosseno de x, mais seno de x vezes 1, seno de x, mais com menos, menos seno de x vezes cosseno de x, seno de x vezes cosseno de x. Ok?
Então, a nossa área do trapézio seria tangente de x menos... Vou escrever essa tangente de x como sendo seno de x dividido pelo cosseno de x, que multiplica o cosseno de x, mais seno de x menos seno x, que multiplica cosseno x. Vamos brincar? Ó? Simplificar aqui, vai ficar menos seno x, só que esse menos seno x com mais seno x eu simplifico também. E a área do nosso trapézio em função de x pode ser tangente de x menos seno de x, que multiplica cosseno de x. Está aqui, ó. A nossa área em função de x. Beleza? Tranquilo? Tá, mas a letra B ele quer o valor dessa área se MD fosse raiz de 3, ou seja, a tangente de x fosse raiz de 3. Vamos pensar assim, ó. Tangente de x, que é MD, fosse raiz de 3. Então, qual é o arco cuja tangente mede raiz de 3? Lembra lá? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Raiz de 3, então, é a tangente de 60 graus, ou π por 3. Então, x é π por 3, né? Então, a gente vai substituir aqui, ó. A área do nosso trapézio é igual a tangente de π por 3 menos o seno de π por 3 vezes o cosseno de π por 3. Então, a nossa área total será, a nossa área do trapézio, aliás, será tangente de π por 3, é a própria raiz de 3, né? Menos seno de π por 3, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de π por 3, meio. Então, a área do nosso trapézio seria raiz de 3 menos raiz de 3 sobre 4. Que aí a gente faz esse mínimo aqui, a área do nosso trapézio, então seria 4 vezes 1, 4, menos 1, 3, seria 3 raiz de 3 sobre 4. Tá aí, ó. Essa seria a área do nosso trapézio se esse segmento medisse raiz de 3. Belezinha? Tranquilo? Cara, um exercício muito legal. Espero que vocês tenham gostado aí. É o tempo de eu apagar a lousa para a gente fazer o próximo. Abraço. Vamos lá então, gente. Exercício 2. Ó, ele dá essa função e ele pergunta o domínio dessa função. Então, velho, a gente sabe que o domínio que interessa para a gente é o que está aqui dentro. Esse cara que está aqui dentro, tá? Segundo o domínio, né? Ele tem que ser o 2x mais π por 3 aqui, ó, tem que ser diferente do π por 2 mais kπ com k pertencendo aos inteiros. Não é isso? Por quê? Porque esse cara é o arco. Esse arco ele tem que ser diferente disso, porque senão não tem domínio, né? Lembra lá? Então agora a gente vai trabalhar com esse cara aqui, ó, com essa expressão. Então o 2x mais π, na realidade tem que ser diferente. Vamos multiplicar todo mundo por 3 para simplificar aqui. Vai ficar 3, né? π por 2, mais, a gente vai ter 3 kπ, com esse k pertencendo aos inteiros. Não é? Agora a gente vai subtrair o π de ambos os lados, então nós vamos ter 2x, tudo isso para poder isolar x. Diferente de 3π por 2 menos π, mais 3 kπ com k pertencendo aos inteiros. Né? Aí a gente vai fazer, ó, 2 vezes 1, 2, 3 menos 2 dá π, então 2x diferente de π por 2, mais 3 kπ com k pertencendo aos inteiros. Agora vamos dividir ambos os lados por 2, então x será diferente de π por 4, mais 3 kπ por 2, com o k pertencendo aos inteiros. Acabou. Esse é o domínio, tá certo? Então a gente tem x pertence aos reais, tá o quê? Tá aí o conjunto domínio. Beleza? Tranquilão? Espero que vocês tenham entendido. É só o tempo de eu dar uma apagadinha aí pra gente partir pro próximo exercício. Abraço. Vamos lá, galera. Faltava o exercício 3 e 4 para acabar essas aulas. Eu pulei o terceiro, porque o terceiro é de somatório, a gente vai ter que fazer um por um. Então eu vou dar um tempo, até a semana que vem, para vocês fazerem aí, de repente, tirar dúvida no ao vivo.
E aí na semana que vem eu começo a aula desse exercício 3. Esse exercício 4 já é mais rapidão, ele é tranquilo, ó. Ele pede pra gente calcular o resultado dessa expressão, tá? Então vamos lá, ó. Seno de θ, cossecante eu posso falar que é 1 sobre seno de θ, mais cosseno de θ, eu posso falar que a secante é 1 sobre o cosseno de θ. Né? Fazendo extremos e meios aqui, eu terei seno ao quadrado de θ sobre 1, não preciso escrever, e fazendo extremos e meios eu vou ter cosseno ao quadrado de θ sobre 1, que eu não preciso escrever. E, gente, quem que é esse cara? Esse cara é a famosa RFT, que vale 1. Então, pronto, é só procurar a alternativa que dá que o resultado é 1, acabou o exercício. Belezinha? Então a gente termina aqui a nossa aula número 2 e a gente começa a próxima aula do exercício 3 das aulas 37 e 38. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço!